Começar já. Boa noite. Então, estamos gravando aqui, damos início a mais uma reunião Zoom, uma das aulas aqui prevista para circular número 5. Pega lá, Bruno. Todos vocês fiquem atentos, que os seus microfones fiquem desligados, por gentileza. A sua câmera precisa estar aberta e você atento à aula. Então, alerto, pois ao perceber que você não está atento à tela, você está conversando com alguém, por exemplo, posso remover você da reunião. Assim como quem está com o nome apenas escrito aqui, não está com a câmera aberta, também pode ser alvo de uma exclusão da reunião. Porque está só o seu nome aí, eu não sei onde é que você está, entendeu? Mas com certeza, se eu não estou vendo você, para mim, você não está assistindo aula nenhuma. Então, vou remover aí todo mundo que estiver só com o nome escrito aí na tela, tá? Você sabe das regras, ou fica dentro ou fica fora, né? Tá bom? Aí tem alguém perguntando se vai ter chamada. É claro que vai ter chamada, né? Entendeu? E em que momento? Não sei. Tá bom? Pode ser logo no começo, pode ser no meio, pode ser no fim, posso fazer uma, posso fazer duas, entendeu? Eu imagino que você esteja aí para aprender, né? E não para responder a chamada ou marcar presença, tá? Provavelmente alguns já têm conhecimento do manuseio de planilhas Excel para elaborar gráficos, outros não têm, outros nunca ouviram falar, né? Porém, nas ciências, os gráficos são fundamentais. Hoje é quando você transforma, por exemplo, uma tabela de números numa figura. E como você sabe, a gente prefere ver figuras, né? Do que tabelas de números. Então, é isso que fazem os gráficos. Eles pegam, por exemplo, né, uma tabela de números e transformam numa figura. Ou, em outras aplicações, você pode representar uma função, né, pelo gráfico daquela função. Com certeza, no seu ensino médio, você vai aprender, talvez, a usar gráficos, fazer gráficos, principalmente quem tem aulas de laboratório. Mas aqui temos um grupo bem heterogêneo, né? Então, pode ser que você nunca vá aprender no seu ensino fundamental médio nada disso. Mas que bom que você está aqui, vai aprender, né? Então, o Excel ele é parte do pacote da Microsoft Office. Lá não tem o Word, que você usa muito o Word, né? Então, lá tem alguns pacotes. Um deles é o Excel, assim como tem o PowerPoint, assim como tem o, o Access, entendeu? Diferentes funções para cada um desses pacotes. E um que permite a gente fazer gráficos e milhões de outras coisas, né? Como continhas, por exemplo, é o Excel. Então, ele faz muita coisa, muita coisa, tá? E a gente vai dar aqui, então, uma aula sobre função de gráficos. Gráfico tem quase que infinitos tipos de gráficos. Claro que a gente vai ficar no mais simples aqui, não é? Então, tem muitos recursos disponíveis nessas planilhas Excel para você fazer gráficos super elaborados, coloridos, disso, aquilo, dinâmicos, vinculados à tua tabela, mil coisas. É igual no Word, assim, você sabe, no Word tem mil ferramentas. Você nem sabia que podia fazer sumário lá no Word, né? Entendeu? Então você foi aprendendo algumas coisinhas e aqui no Excel você vai aprender algumas coisinhas também. Para quem nunca viu, você vai, ao final da aula de hoje, você vai ficar perdidão. Por isso que a gente está gravando, né? Para você ouvir, ver 10 vezes mais, né? Você ouviu 10 vezes a mesma filmagem, aí você começa a guardar alguma coisa. Mas também, como o Roberto vai fazer, vocês vão depois tentar reproduzir o que ele está explicando aqui em casa, tranquilamente, com a sua planilha Excel, entendeu? Tentar reproduzir o que ele está explicando. Pois na próxima, circular, você vai precisar fazer gráficos, né? E os dados que você vai usar, você vai fazer na circular que está em vigor nesse momento.
Você vai lançar o seu foguete, né? Acho que 20 vezes, etc. Você vai organizar a tabela, e essa tabela você vai transformar em gráfico na próxima circular. Então, é bom vê-la agora. Na circular, você está com ela aí em mãos. Lembre-se que eu citei vídeos anteriores dessa mesma aula. O professor Vitor fazendo essa aula. Ano passado, o Alberto fez essa aula também. Entendeu? E, claro que no YouTube você tem milhões de pessoas explicando a mesma coisa que o Alberto vai explicar aqui. Tá? Então, lugar para aprender é que não falta. Você pode até, se quiser, comprar pacotes que te ensinam a fazer gráficos. Tá bom? Tem gente que vende um pacotinho de aulas para você aprender. Tá bom? Mas aqui está ganhando, está de graça. Tá bom? Vamos aproveitar aí o que o Alberto vai mostrar. Lembrando que tem milhões de recursos, a gente vai usar um pedacinho dos recursos que estão disponíveis nessa planilha Excel. Tá? Ah, levante a mãozinha à medida que você não entender alguma coisa. Tá? Levanta a mão, tem um lugarzinho aí que você levanta a mão, né? Tem um lugarzinho aí, né? Que é reação, alguma coisa assim, né? A gente levanta a mãozinha, a gente para o Alberto, que está olhando a tela dele, né? Procure usar a sua tela no máximo possível. Então, minimiza aí o que for chat, para de escrever besteira aí no chat, né? Ver quem está participando, procura ampliar a tela ao máximo, né? Minimiza tudo que for possível minimizar, para você enxergar melhor. Então, se porventura você está usando o celular, provavelmente você não vai enxergar nada, né? O celular não é uma ferramenta para você estudar uma coisa desse tipo aqui. Né? Tá bom, uma tela grande, né? Tá bom? Então, Alberto, pode começar, por gentileza? Obrigado. Vamos lá. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Conseguem ver direitinho, né? Imagino. Tenta ampliar o máximo possível aí, Alberto. Sim, senhor. Vou botar aqui. E tem colunas que estão em branco, a gente não Muito. Ah, precisa e tal, entendeu? vai ter colunas aqui que praticamente não vai dar para ver nada. Então, deixa eu dar Sim. uma introduçãozinha. Como o Canali falou, né? Existem duas maneiras de você trabalhar com matemática, né? Uma primeira por equações, tabelas, números, essas coisas, e a outra por gráfico. Lembrando que esse você pode usar outros gráficos de outra maneira. Eu, por exemplo, quase não uso o Excel, né? Eu uso mais da pacote Python, né? A biblioteca Python Matplotlib, que é onde faz os gráficos. Mas se você sabe de outro, não tem problema. Nossa função aqui é mostrar para você uma maneira que é gratuita, né? O Excel tem aí, dá para fazer, é fácil de fazer, é bem intuitivo. E aí tem vários cursos, como o canal já falou, para você fazer isso aí. Então, eu tomei essa tabela, que é uma tabela que é usada do ano passado. Na verdade, eu fui construindo, né? Construir a tabelinha. Tá lá no grupo da iniciação científica, né? Para vocês baixarem, como eu já falei. Vocês podem pegar lá, já tá feito direitinho. E aí, nas próximas circulares, vocês vão entender o que cada termos, cada coluna vai significar, né? Imagino que o canal vai explicar. Aqui a gente não vai entrar em detalhes, por exemplo, como é que a gente fez o cálculo da velocidade, né? Que aí tem raiz quadrada, e aí tem uns termos aqui dizendo a equação como é que se escreve. Mas essas equações vão estar lá na circular, onde você vai ver direitinho como é que faz as contas. Mas também não é bicho de sete cabeças, não. Provavelmente teremos uma aula onde eu possa explicar como é que essas equações são feitas. Só que o que a gente vai fazer aqui já temos os dados, né, o do número de lançamento, a pessoa lançou 20 vezes, número de lançamento, o tempo, né, o tempo máximo, que foi o tempo de duração do voo, e aí o alcance máximo, onde ele caiu, botando aqui com três casas decimais, a velocidade inicial dele, aí você tem a altura máxima que ele atingiu, e o x máximo sobre y máximo, essa fraçãozinha que dá sempre positivo, ou dá sempre o mesmo valor, constante, né? Claro que é de se esperar que dê isso mesmo. E agora, para a gente fazer o gráfico. Existem várias maneiras, vou te explicar uma delas, que é as mais simples, tá? Você clica. Ah, e outra coisa, esse aqui é o meu Excel, eu estou usando a plataforma do macOS. A da plataforma para Windows é um pouquinho diferente, mas o procedimento é o mesmo, tá?
Então, o que eu vou fazer aqui você clica em cima do da chavezinha aqui, né? Esse quadradinho dele aqui, esse retângulo, perdão. E aí você seleciona com o dedo clicado, você arrasta até embaixo. Tem nada demais, né? Bem simples. Fazendo de novo. Você clicou aqui em uma ilha dessa e arrasta até lá embaixo com o dedo clicado. Depois soltou. Uma vez que você fez isso, aí você vai lá em cima. Deixa eu puxar esse cara aqui para baixo. Você vai lá em cima e inserir. Então vem inserir e vai aparecer lá em cima são esses gráficos recomendados, tem vários. Eu sugiro você ir abrindo um por um, dando uma olhada, ver como é que é o perfil de cada um, testa. Por exemplo, botei aqui. Aí ele, o que é que ele vai fazer? Ó, ele vai criar um gráfico aí diferente. Ah, eu não gostei, não era esse. Então clique em cima e delete. Pronto, deletou, ele saiu, voltou o que era antes. Então você não perde. Então vai lá, inserir gráfico. O que nós vamos utilizar é esse gráfico aqui, ó, dispersão, e esse com pontos e linhas. Você poderia fazer só com pontos? Poderia. Aliás, em valores discretos, geralmente são pontos. Olha como é que fica ele aqui com pontos, ó. Só que isso aqui não te dá muita intuição do que você vai fazer, né? Do caminho que você quer seguir. Ele não te guia tão bem. Ó, vou apagar esse cara aqui. E aí vou lá de novo, inserir. Aí venho aqui, ó, e vou usar esse com pontos e linha. Olha como fica interessante, ó, fica muito mais intuitivo. Professor, eu posso fazer sem ponto? Não, a gente não recomenda. Por quê? Fazer só a linha não é muito bom, até porque isso aqui não é contínuo, né? É um processo discreto. Essas linhas é só para te servir de guia. Lembrando que o eixo X aqui, ó, 0, 5, 10, ele está te dando os valores da primeira coluna, é por default, tá? O Excel, ele seleciona sempre de novo, ele sempre seleciona a primeira coluna como sendo o eixo X e a segunda coluna como sendo o eixo Y, certo? Então, professor, mas eu quero colocar, opa, deixa eu voltar aqui, eu quero colocar todos os valores no gráfico no gráfico dele. Vou já ampliar isso aqui, tá? Quando a gente mexer aqui, eu vou entrar no detalhe sobre esse gráfico aqui. Então, para fazer isso, ó, você clica aqui e arrasta, ó. Quando você arrasta, ele agora vai levar para o gráfico todos esses valores. Olha só como ficou. Eita, mas ficou bagunçado, não sei quem é quem. Calma, a gente vai ver como é que vai fazer, ó. Você vê os pontos, os cantos dele aqui, ó. Se você clicar e arrastar, você amplia esse gráfico. E ele vai ficar com a cara mais bonitinha para você visualizar, certo? Então, o eixo X, o que é que eu faço? Clico duas vezes, eu clico várias vezes nele aqui, e aí ele vai aparecer uma tela do lado, onde vai me gerar a legenda, né? O que é que eu quero fazer com eles. Aí eu venho aqui, ó, ele tem aqui para preenchimento, ele tem essas outras, que é a formatação do eixo. Você pode também clicar com o botão direito e colocar formatar eixo, né? Que aí ele faz também. Nós vamos lá para esse último aqui, e vamos em números, que é o último lá. Esses números eu pego aqui, ó, no lugar de. Deixa eu ver aqui. Aliás, é aqui. E coloco aqui números. Quando eu faço isso, olha só, ele já seleciona esse cara e põe alguns modelos de como a gente quer fazer. E aí ele pergunta aqui: quantas casas decimais? Como é números de lançamento, só basta nenhuma casa decimal, né? Então bota zero e aperta e clica Enter. Pá, ele ficou zero. Agora eu venho aqui, opções a marcação de escala, né? Deixa eu ver aqui, topo principal, e opções de. Não, desculpa, é opções de eixo. E aí ele tem, ó, lá em opções de eixo, né? Deixa eu voltar aqui para o começo para você acompanhar direitinho, ó. Como é que eu fiz no início? Cliquei em formatação de eixo, formatar eixo. Cliquei aqui nessa opção de eixo, vim em números. Em números lá estava geral, né? Então botei números aqui. E aí ele diz casas decimais, né? Casas decimais, ó, se eu colocar com uma casa decimal e der Enter, ele vai ficar, ó, 15,0, 20,0, 25,0, etc. Mas não é isso que a gente quer, porque não tem um lançamento e meio, né? Então a gente bota só zero lá e dá Enter que ele faz. Professor, mas ficou esse cara muito lá no 20, 25, ficou esse vão horrível aqui. Então a gente bota aqui mais um pouquinho, bota até aqui assim, mais ou menos. Então como é que a gente vai fazer? A gente sobe lá, recolhe aqui números, vai lá em opções de eixo, e aí vai o máximo aqui, ao invés de ser 25, eu vou botar 20 e meio aqui, e dou Enter.
Pá, quando eu dei Enter, olha só, ele empurra lá. Só que quando ele empurra, do outro lado ficou esse vão gigante aí, porque ele vai empurrar proporcionalmente esse cara, né? Então você só deu o limite máximo lá. Então ele vai, o que você comeu do lado direito, ele vai acrescentar do lado esquerdo. Então, para compensar isso, você vem aqui no mínimo e o mínimo você coloca como zero, que era onde você queria. Deu Enter e aí ele recupera o gráfico. Beleza, né? Moleza, fácil de fazer, bem simples. Mas esses números estão muito pequenos, muito fraquinho. Como é que eu faço para melhorar esses números? Então você clica nele aqui e aí você vem lá no lá em cima em página inicial, lá em página inicial e aí você tem as opções dos textos como você quer, né? Você põe em negrito e aí aqui você aumenta ele, ó. Vai aumentando. Eu vou colocar ele em 15 aqui. Ele só tem 14, então vou aumentar mais um pouquinho. Ah, ele vai direto para 16. Vou botar 14. 14 ficou muito grande, proporcionalmente. Bota para 12, pronto. Ah, professor, mas e aí? Eu quero dizer que valor é esse cara aqui. Eu quero pôr uma legenda, né? Então você vem aqui, ó, em design do gráfico. Design do gráfico, clicou ali, e aí esse cara vai ser teu amigo por longas datas, né? Adicionar elementos de gráfico. Você clica nele aqui e vem, ó, título dos eixos. Eixo horizontal primário. O que é esse eixo horizontal primário? Primário vem de primeiro, né? Que é exatamente esse eixo primário. Professor, então tem secundário? Tem. Se esse aqui de baixo é o primário, o de cima seria o eixo secundário. E se esse aqui é o vertical primário, o vertical secundário estaria do outro lado. Então, só para. E ele dá essa opção, ó, títulos de eixo, e a gente vai ver isso em outra. Mais tarde, daqui a pouco, né? Então, deixa para quando a gente trabalhar, quando chegar lá no momento. Então, tá ali, apareceu lá o título. Que eixo é esse aqui? É o eixo dos lançamentos, ó, número de lançamento. Tá lá na tabelinha, né? O primeiro eixo. Então, eu vou colocar, ó, números de lançamento. Números de lançamentos. É, já feito isso, aí eu posso dar um incremento, né? Aí eu volto lá, página inicial, vou colocar ele aqui no formato de Arial, né? Eu posso dar aqui um negrito nele para dar uma chamada, fazer ele mais bonitinho, bota ele em 10,5, pronto. Então tá aqui. Tá feito isso de uma forma legível. Professor, ele está de 5 em 5 aqui, né? Será que daria para fazer ele de 2 em 2? Daria. Mas a gente não faz isso aqui porque vai ficar muito poluído o teu gráfico. O objetivo é você ter uma orientação. É claro, tem situações onde exige os pontos mais bem colocados. Mas você evita de colocar muitos porque isso não é muito elegante, né? Não fica muito apreciável quando alguém vai fazer essas análises do teu gráfico. Lembrando que você está fazendo o gráfico para outra pessoa ver, não é para você ver. Então, quando o outro vai ver, você tem que torná-lo o mais legível possível. E aí você analisa aqui e aí tá tranquilo. Então fez até 10 lançamentos, então fez 5, 6, 7, é intuitivo, né? 8, 9, 10, então tá aqui. Então você sabe, se precisar de mais, tiver um entre um e meio, aí vale a pena acrescentar mais um número. Muito bem, então no eixo X nós fizemos isso, agora vamos para o eixo Y. O mesmo processo, ó. Clicou aqui, ele já vamos lá, ó, do eixo aqui, está selecionado. Você vê que ele selecionou esse cara aqui. Aí eu venho lá, número. Aí eu venho aqui em geral, coloco o número, e aí ele vai pedir duas casas decimais. Você vai olhar lá na tabela e ver que na tabela dele aqui, ó, do teu X máximo, pegou o. Aliás, tem vários valores, né? Então você pode colocar aqui, vamos colocar três casas decimais, que é o que geralmente está na tabelinha lá, né? Então apertei, tá com três casas. Só que neste caso aqui, como ele está um número inteiro, fica feio, né? Com três casas decimais. Se colocar só o zero de casa decimal, fica intuitivo de qualquer jeito, né? Então dá para saber que aqui é o 25, aqui é o 30, no meio está mais ou menos 25,5, então não vai ter problema. Aqui está mais ou menos o 15,2 ou 15,3, como está na tabela, né? Então dá para se guiar, ok? E aí você vem opções de eixo. Aqui não vai precisar mexer nas opções de eixo, né? Porque o zero, ele tá zero arrumadinho, lá em cima ele tá até o 35. Normalmente a gente deixa um espacinho lá em cima para ficar
mais fácil de visualizar, para não ficar esse ponto lá no extremo e te induzir a erro. Você achar que esse ponto não deveria usar lá, não deveria estar lá. E aí você vem novamente aqui, né? Página inicial, opa, página inicial, põe em negrito, aumenta o tamanho desses caras, botei até 12, né? Então botei 12. Agora eu quero acrescentar legenda nele. Então eu vou lá em design do gráfico, vou aqui em adicionar elementos gráficos e aí título dos eixos. Coloquei o título dos eixos vertical primário. Então tá aí, ó. E olha só como é que ele aparece. Ele já aparece deitadinho. E por que que ele aparece deitado? Porque às vezes a tua legenda é longa. Então é melhor que pegue desse lado aí, porque se você colocar ela na horizontal, ele vai pegar comer um pedação gigante, né, do teu gráfico, vai ficar muito ruim. Então seleciona tudo aqui, apagar. E aí a gente vai colocar esse cara aqui, como são várias variáveis que estão envolvidas, tem o x máximo, tem o v, a velocidade inicial, tem o que mais aqui? Tem o alcance, a altura máxima, né? Então não é muito legal. Ah, perdi aqui. Então volto lá, dados, opa, design do gráfico, adicionar, título dos eixos, vertical primário, botei aqui. Aí eu clico aqui, seleciono, e aí eu vou colocar valores, porque são os valores que estão dados aí, né? São valores que estão dados. Claro, para cada caso vai ser um caso, né? Do que você vai escrever. Isso vai depender do que está sendo pedido, né? Está te pedindo lá o teu roteiro, né? A tua circular, o que ela está pedindo. E aí aqui, geralmente, vai ter muito gráfico de dispersão. Então, você vai escrever dispersão. Então, vamos fazer igual o outro lá. Clica aqui no Nzinho, coloca aqui para Arial, né? Para ficar fácil. Aumento aqui para 12. E aí tá bonitinho. Ah, agora falta o que mais? Falta o título, né? Vamos dar um título para o nosso gráfico aqui. Você clica em cima do título, já é intuitivo, ó. Ele já vai direto e você seleciona lá e escreve, ó. Vou escrever aqui o título do gráfico. Dados. Como é que eu boto aqui? Canal, acho que eu vou botar dados, né? Dados de lançamento. Dados de É. lançamentos. Dados de lançamento. Pronto. Então tá feito aqui. Aí eu dou um destaque, né? Aumento um pouquinho mais, dados de lançamento, aí coloco ele em negrito, vou botar em Arial. Geralmente a gente bota todo mundo com um tipo de fonte só, para não ficar deselegante. Tá. Então tá aí. Tá faltando mais alguma coisa, né? Porque do jeito que você olha aí, tem um monte de coisa, tá uma confusão danada. Quem é quem nesse cara? Eu vou clicar aqui, aí ele vai me apontar quais são as colunas, eu vou dizer, ah, esse cara aqui é que é o X máximo. Não vai funcionar, né? Porque quando você tem teu artigo, você precisa estar com esse cara já formadozinho lá direitinho, né? Então, nós precisamos de uma legenda. Então, para fazer essa legenda, você vem em designer gráfico, adicionar elemento, ó, de novo, você estava aqui, né? Página inicial. Você vai em design do gráfico, vai lá em adicionar. Lembra que eu falei muito que você vai precisar muito desse carinha aí? Pois é. Então, e aí tem legenda, ó. Então, você cria a legenda, tem de várias maneiras, não tem nenhuma. Tem ela colocado à direita, tem ela colocado lá em cima, tem ela colocada à esquerda, tem ela inferior. Vamos inicialmente colocar ele à direita, inicialmente, nada impede de a gente manipular. No geral, não se faz isso, não se coloca à direita. Por quê? Porque geralmente a gente coloca dentro do espaço, dentro do gráfico. Espaço num artigo custa caro. Então você precisa otimizar esses dados. Então, o ideal é que seu gráfico fique o mais bem arrumado possível. Existem maneiras de fazer isso. Eu vou para mais simples. Clique em cima dessa caixinha e arrasta ela aqui para dentro, ó. Quando você arrastou ela aqui para dentro, você deu uma puxadinha, ele já organiza para você, ó, certinho como é que quer que faça. E aí você pode fazer, ah, eu não quero mexer com isso, eu quero que ele faça colocando lá em cima. Aí você escolhe. Eu prefiro assim, que assim é mais fácil, ok? Organizei ela aqui, posso arrastar aqui, ó. Opa, ah, não, tem que vir mais para cá. Arrastei aqui com o meu gráfico e está feito ele aqui com essa legenda. Tá, mas falta ainda colocar os dados dessa legenda, né? Porque eu preciso saber quem é quem. Por exemplo, essa série um aqui, ó, esse aqui é o, sei lá, é um azul meio esverdeado, né? E aí eu vejo que ele é o tempo, ó. Quando eu clico em cima do eixo,
ele seleciona o eixo X, que é o que está pertinente a ele, que é o número de lançamento, e seleciona a quem ele me refere, né? Refere o tempo. Então, o que é que eu venho aqui, ó? Eu clico aqui com o botão direito, venho aqui em formatar legenda. Ao formatar a legenda, ele vem. Opa, perdão, não é isso não. Eu clico aqui, botão direito, selecionar dados. Perdão, tá? Não é formatar a legenda, é para outra coisa. Quando eu quiser dar a carinha. Eu já explico isso aí. Selecionar dados. Quando eu clico selecionar dados, aparece essa telona aqui, ó. Mas eu vou repetir. Vamos lá. Eu quero descobrir esse cara aqui, ele se refere a quem? Ele se refere a essa primeira e a segunda coluna, né? Então ele é o tempo máximo. Então o que eu vou escrever aqui é T máximo. Então eu clico aqui nele, selecionei, clico com o botão direito, bora lá, e aí selecionar dados. Quando eu clicar selecionar dados, ele vem intervalo de dados do gráfico. Isso aqui nada vai te interessar. O que vai te interessar é esse cara aqui, ó. Série 1, ele está falando da série 1. Série 2, série 3. Então, para pôr a legenda nesse cara, você vem aqui no nome, ó. E vai escrever, ó, T máximo, dou um espaçozinho e coloco em segundo, entre parênteses, para você entender que está entre parênteses, ok? Então, feito isso, vou lá e clico em OK, ó. Ah, professor, pode modificar, já pode ir direto para o outro lá, para o série 2? Pode, mas como você não sabe quem é quem ainda, vai ficar confuso. Então aperta o OK, clica no OK, e aí ele já colocou o teu T máximo lá para você. Agora vamos para a série 2. A série 2 é o laranja, então você clica em cima do laranja, ele vai selecionar a coluna. Agora é o X máximo, então eu sei que a série 2 é o X máximo. Clico nele aqui com o botão direito, selecionar dados, e vou lá, ó, e clico aqui, ó. Cuidado, que se eu for mexer aqui, ó, eu vou mexer lá no T máximo. Eu clico aqui em série 2 e vou colocar o meu X máximo, dado em metros. E vou fazendo isso para todos os outros. Aperto OK, já está lá, X máximo. Aí agora vou escolher aqui o verde, né? O meu verdinho aqui, ó. Ele já selecionou, é o meu V0. Então eu clico nele aqui. Ó, do jeito que está aqui, ó. Cliquei ele aqui. Se eu clicar aqui, ele primeiro seleciona a legenda como um todo. Não é isso que eu quero. Eu quero esse cara aqui. Clica em cima dele, botão direito, selecionar dados. Vou lá em selecionar dado, pego série 3. É o meu V0, né? Então é o meu V. Eu vou botar zero aqui, espaço, e aí metros por segundo. Já coloquei logo os valores. E aí, OK. Professor, dá para botar essa legenda logo aqui, né? A unidade medida logo aqui no eixo X, né? Não. Porque como você está falando com um gráfico de várias grandezas envolvidas, é melhor você colocar na legenda o que quer dizer cada uma delas, ok? É claro, se você tiver só de um tipo, aí tudo bem. Com esse tipo de gráfico você escreve lá, mas não é o nosso caso aqui. Então, de novo, quero saber quem é o azulzinho claro. Clique em cima do azul. Na hora quando eu clico em cima do azul, ele vai me mostrar lá quem é quem, ó. Vou lá, ó. Em cima do azul, ele está me dizendo, ó, é minha altura máxima, é o meu Y máximo. Então já sei quem é. Clico aqui, botão direito, selecionar dados, e aí vou lá em série, é o meu Y máximo. O Y, botar maiúsculo para facilitar, né? Então em metros. E aí eu poderia pegar o meu X máximo aqui e botar em minúsculo, ó. Ou botar em maiúsculo, perdão, para ficar mais fácil. E aí ele já selecionou direitinho, né? Aperto em OK. É claro que eu já vou saber quem é quem, né? Vou saber que esse cara aqui vai ser a minha última coluna, com o X máximo e Y máximo. Então eu venho aqui, botão direito, vou fazer repetido para ficar bem cansativo e fácil de memorizar, né? Série 5. E aí eu vou lá. X máximo dividido por Y máximo. Qual é a unidade medida? Nenhuma, né? Porque x máximo é em metro, y máximo é em metro, metro dividido por metro dá 1, né? Então é adimensional. Então tá aí, ó. Então tá feita a legenda. Ah, mas ficou confuso, ficou esse cara aqui, essa figura não ficou muito bonita, né? Eu quero colocar esse cara todo branco para eu poder enxergar ele direitinho. Então clica com o botão direito. Note que agora eu selecionei tudo, né? Então formatar a legenda, formatei. E aqui eu venho com as opções que eu quero, ó. Vou colocar aqui, ó, cor. E aí, não se preocupe, você pode ir aqui escolhendo a cor que você quer. Se você errar, faz de novo. Ele é só voltar, né? Vou colocar branco.
Coloquei branco, deixa eu ver se ele tem OK aqui. Deixa eu dar um Enter. Não, ele não pegou, né? Então, deixa eu ver se cor branco não foi. Pega o de baixo. Pega o outro de cima, né? Pega o cor branco. Aí, agora foi. É esse primeiro, tá? Preenchimento sólido. Você coloca aqui, preenchimento, preenchimento sólido. Sem preenchimento, aí ele vai encarar como transparente, né? Preenchimento de gradiente, ele vai te dar mais. A gente não usa com esses enfeites assim, tá? Tem que ser o mais simples possível, com o máximo de objetividade possível. Então, preenchimento sólido, tá tudo aí. Tem mais coisinha aqui que ele quer, né? Se você quiser colocar, por exemplo, a bordazinha dele, também dá, não tem problema nenhum. Mas aqui a gente vai ater, opa, apenas a isso. E você amplia. Então, o nosso quadro está bonitinho, ele está feito aqui. Só que a gente consegue também fazer esse quadro aqui, ó, ele como um todo, fazer ele mais sólido, né? Então, clica com o botão direito, formatar a área de plotagem, e aí eu vou a mesma coisa, ó. Venho aqui nesse cara, linha sólida, e aí eu coloco ela aqui, posso colocar em preto, né? Aí, ó, ficou o quadradinho preto lá, ok? Professor, mas só ficou esse de cima. Pois é, esse de baixo aqui você pode também colocar, né? Que é quando você clicar aqui nesse cara, ele vai te pedir o tipo de linha, né? A linha sólida. Então, aí, ó, ficou preto aqui. E aí, quando eu clico aqui, ó, aí ele vai te tipo de linha, linha sólida. Clique em linha sólida, pronto, tá o quadradinho certinho. E essas grades aqui, como é que eu cuido dessas grades aqui? Essas grades já é lá em outro lado, ó. Para eu poder fazer do outro lado, eu venho aqui adicionar linhas de grade, ó. De novo, lembra que eu falei que esse cara aqui é bem a tua família, mas você vai usar muito. Adicionar, ele tem que estar em design do gráfico, né? Tá lá em design do gráfico. Adicionar elemento do gráfico e linhas de grade. Você tem a linha horizontal, ele já selecionou, tem a linha vertical, mas eu quero saber esse ponto aqui, ó. Fica muito longe para eu saber, então eu acrescento mais linhas horizontais, clico lá de novo, ó, linhas de grade e linhas verticais. Pronto, agora ele fez milimetrado em cada pontozinho, agora você vai saber quem é quem. E aí tá feito o teu gráfico. Esse cara aqui, você já vem ele, pode copiar, Ctrl C nele, vai lá no teu Word, Ctrl V e tá salvo, ok? Então tá tudo certo. Alguma dúvida até aí, alguém? Hora de se manifestar é agora. Ninguém levantou a mãozinha, então eu vou prosseguir, tá? Porque o resto daqui para frente é tudo repetitivo, vai ser tudo assim o tempo todo, né? Então é assim que você faz esse gráfico, né? Não surgiu nenhuma dúvida, ó, quando você mais esticar, ficou esse vão aqui, não tem problema. Lá na hora quando você for colocar, você pode esticar ele, funciona do mesmo jeito, vai ficar bonitinho, ok? Então agora nós vamos para. Ninguém tem dúvida aí, ninguém levantou a mão, pelo menos eu não enxerguei aqui. Então vamos lá para a planilha Tem número três 2. pessoas com a mão levantada. Ah, eu não vi, perdão, perdão. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ah, agora sim, claro, né? A legenda aqui estava bem na frente da minha tela. Fala lá, Anthony. Obrigado quem apontou aqui. Fala lá, Boa Anthony. noite, tá dando para Boa ouvir? noite. Tudo, tô ouvindo. Eu não entendi direito como é que cria o gráfico. Ah, como que cria o gráfico? Para criar o gráfico, você seleciona as duas colunas, ó. Você clicou aqui na coluna, clica com o botão direito, o botão normal de clicar e arrasta até as colunas. A primeira coluna vai ser a coluna do eixo X e a segunda coluna vai ser do eixo Y. Tudo bem até aí? Tudo certo até aí? Aí agora Sim. você vem aqui em, cadê? Gráficos. Onde é que eu encontro gráficos? Deixa eu ver, peraí. Layout da página, não formatar, É, dados. Inserir. inserir. Obrigado, inseria, nossa, valeu. Obrigado. Aí você vem aqui, ó, tem vários tipos de gráfico. Clicou aqui, ó, aí ele vai aparecer vários gráficos e aí você escolhe. Tudo bem até aí? É só isso. A gente vai fazer isso de novo. Daqui a pouco eu faço isso. Beleza? Ok, obrigado. Givaldo, pode falar. Boa noite, professor. Eu Boa queria noite. perguntar se só vale para o Excel fazer assim, ou na plataforma do Google também funciona? Também funciona, desde que você dê essa mesma cara.
Claro que vai ser outra lógica, né? Ele vai usar outro mecanismo para fazer esse trabalho, tudo, mas a cara tem que ser essa aí. É claro que o canal ele vai botar lá na circular o modelo como ele quer, aí você vai fazer mais ou menos com a cara. O que não vai ser padrão vão ser essas cores. Nada impede que você escolha a cor também, né? Você pode mudar, a gente vai mexer nisso daqui a pouco. Você pode mudar a cor desses caras, pode colocar ele colorido, tudo para facilitar a visualização. Tudo bem? Certo, obrigado. Nada. Fala, César. O senhor, ao fazer esse Hum. gráfico, o senhor segurou as primeiras duas colunas ou todas? Todas. Cliquei aqui, fui arrastando, ó. Tô arrastando e tô segurando, ó. Tô arrastando e tô segurando, tô arrastando e tô segurando. Aí ele selecionou. Se eu quero selecionar todo mundo, na hora quando ele fizer o gráfico lá, e é só clicar aqui em cima, porque não apareceu, porque não tá habilitado, né? E aí arrastando, que aí ele seleciona todo o resto. Tudo bem? Beleza. Fala, Vitor. Professor, as linhas secundárias, é mais indicado usar ela vertical ou horizontal? Depende do teu problema. Tem casos que a horizontal são melhores, no geral, como a gente calcula muito com Uhum. coisas onde fluem o tempo, elas são mais indicadas, né? Eu prefiro grades assim, né? Mais quadriculada direitinho, mas depende do teu problema. É o teu problema, você vai ter que fazer uma análise crítica. Por exemplo, neste caso aqui, ó, eu tenho os pontos. O que me interessa são os pontos. Então, os pontos me dá a guia, ó. Esse ponto aqui significa que ele tem a coordenada x, que vai estar aqui, e ele tem a coordenada y que está aqui. Então, o ponto, a linha te guia nesse sentido, entendeu? É Tá só bom, para isso. Show. Então, vamos agora para a próxima planilha. Olha o tamanho desse cara. Vou ampliar esse cara aqui, que olha como ele é gigantesco, essa planilha. Essa planilha aqui é uma planilha dos lançamentos do teu foguete, né? Fez os lançamentos, foram feitos 20 lançamentos, e aí ele tem aqui o X máximo. E aí a gente está construindo aqui esses gráficos, é para construir a relação entre o y máximo e o x máximo, que vai dar aquela parábola, né? Então, note que ele vai ter valores aqui. Ele saiu do zero, né? Você lançou num ângulo de 45 graus. Aí ele foi subindo a altura aqui, ó. Esse aqui é a tua altura, teu y máximo. À medida que você foi se distanciando, o teu x máximo, a tua altura foi aumentando. Então ele foi aumentando, aumentando até que ele chegou no topo. Aí agora ele começa a cair, né? Começa a cair até que ele chega no zero. Já nesse outro aqui, nesse x máximo desse outro lançamento, ele foi lançado no zero, chegou até o topo. E aí, para que a coluna fosse igual, ele começa a ter valores negativos aqui. Então, ele faz a parábolazinha com valores negativos. Cara, ficar explicando isso em tabela é um saco, não é? Então, é melhor que a gente faça é o seguinte, ó. Seleciona todo mundo, e aqui eu vou selecionar só os números. Clico com o botão direito e seleciono todo mundo aqui, ó. Vou arrastando, arrastei e levo lá para o finalzinho. Entendeu? Pronto, coloquei aqui. Cliquei com ele aqui, soltei, e aí eu venho em inserir. Deixa eu tirar essa tela aqui que ela está me atrapalhando. Deixa eu ver aqui. Opa, inserir gráfico. É o meu perfil de gráfico, né? Então eu coloco aqui, ó. E aí quando eu coloco, tá lá o gráfico. Tá pequenininho? Tá, porque ele faz isso pequeno. Eu vou ampliar esse cara aqui, ó. Então ampliei. Nossa, essas parábolas, claro, todo mundo saiu do mesmo lugar, mas elas deram valores negativos, né? Que tá aqui para baixo, ó, valores negativos. Pessoal, isso não tá num menor cara de parábola, né? Claro que não, né? Então a gente tem que transformar isso aqui numa parábola. Como é que eu vou fazer? Eu vou cortar o eixo Y aqui do zero para baixo, porque o foguete não entrou no chão, né? Ele só ficou até a superfície. Então, esses dados aqui são irreais. Não me interessa esses dados. Então, como é que eu faço para eliminar esse cara aqui? Eu clico aqui nos valores, ó. Clico aqui com o botão direito, selecionar dados, e aí ele vai me abrir os meus dados aqui. Opa, esse cara aqui agora não. Peraí. Ver aqui. Aparece um monte de coisa na minha tela aqui, aí para vocês não estão vendo, mas eu estou olhando só para esse cara aqui. Então, peguei aqui, selecionar. Normalmente, quando eu clico duas vezes, ele já abre. Abriu, bora lá. Cliquei duas vezes aqui, ele abre o outro lado lá. E vamos fazer exatamente a mesma coisa que estava fazendo até ainda agora, né? E agora eu vou colocar os limites, ó. O limite inferior dele, como é o eixo Y lá, ó, o limite mínimo
eu vou colocar como zero. Ele está dando menos 50. Então, ele está dando aqui, ó, menos 50. Mas eu quero que ele venha para o zero. Então, eu vou colocar ele zero aqui, ó. Olha a mágica, ó. Ó a mágica, ó. Pronto. Aí ele cortou tudo. Agora tá só os gráficos. E aí dá para você perceber, né, que a maioria dos lançamentos deu mais ou menos em torno de 20 metros aqui, né? Porque um pouquinho foi lá para cima, outro pouquinho foi para baixo. E o bom é que ele já fez a legenda aqui embaixo, ó. Mas essa legenda eu não vou botar ela aqui não, vou botar ela aqui desse do lado aqui, ó. Certo? Ele já até selecionou um espaçozinho para mim. Então seguro aqui, opa, levo ele para lá e aí eu vou redimensionar. Você tem toda a liberdade de redimensionar esse cara. Coloco ele aqui e arrasto mais para cá. Pronto. E aí ele está selecionado direitinho o que é que eu quero. Claro, sempre dentro dos limites do teu gráfico. Tudo bem até aí? E aí vou fazer a mesma coisa que a gente vinha fazendo antes, né? Vou clicar aqui, agora o número, a minha altura. Você números, aí Ô, duas. Alberto, Oi, Sorato quer fazer alguma pergunta? Sorato. fala, Surato. Boa noite, professor. Boa noite. Queria saber se na tarefa vai ter que usar essas três planilhas diferentes, ou só uma delas. Não, na tarefa vão ser outra planilha. Ou talvez ele te bote uma dessas planilhas. Talvez as três, né, Canali? Vai depender aí da. Sim, você vai ter que fazer tudo isso, mas não é nessa circular. Nessa circular que você está com elas agora, você só vai fazer os lançamentos e a tabela do número numerar, né? Lançamento um, 2, 3, medir o tempo, medir o alcance. Basicamente o que está lá, né? Não tem que fazer gráfico nenhum nessa circular. Aguarde a próxima. É, Aí você vai já ter que tá te fazer tudo isso treinando para a daí. próxima. É. É, Tá bom, isso aí. obrigado. Valeu. Então, aí agora, o que que a gente quer fazer aqui, ó? Vamos ter que. É o tipo de gráfico, né? Lançamentos. Lançamentos. Então, os tipos de lançamento. Vou ter que dar um nome para esses caras. E aqui eu venho aqui, ó. Primeiro vamos cuidar desse cara aqui, né? Clico aqui, cliquei já com ele, venho aqui em deixa eu ver aqui. Não, não, desculpa. Venho aqui em página inicial, coloco ele em negrito para facilitar a visualização, aumento o tamanho dele um pouquinho. Aí uso o bom senso, né? Você vê que se não ficou desproporcional, ficou grande demais, dá uma baixadinha menos, 10 está bom. Coloca. Feito isso, já está arrumado ele bonitinho. Vou lá no eixo Y, vou fazer a mesma coisa. Clico aqui, né, em negrito, aumenta um pouquinho aqui para 10. Então tá feito direitinho. Agora eu quero saber quem é quem, né? Claro, não vou olhar um por um, mas o que eu vou precisar aqui é o seguinte: quem foi a série um foi o primeiro lançamento. Então eu cliquei lá no primeiro lançamento. Então vou chamar esse cara aqui, ó, vem selecionar dados. Cliquei nele aqui e vou chamar ele série um de L1. L1, que foi o primeiro lançamento. Quando eu clico lá, ó, ele já faz o L1 aqui, ó. E aí vou fazer de novo a mesma coisa, né? Selecionar dados e colocar agora série 2. Aqui, como você não precisa olhar quem é quem, você já pode fazer direto, né? L2. Aqui, série 3, L3 e assim sucessivamente. L4. Dá trabalho, professor? É chato? Dá trabalho e é chato, sim. Mas é o que tem que ser feito, né? Quem é bom, quem gosta de olhar os gráficos, gosta de ver ele bem bonitinho, né? Bem organizado. L7 e assim sucessivamente, L8. E aí é por isso que eles valorizam quem vai fazendo, né? Quem valoriza os gráficos, porque dá um trabalhinho. Então, L10, fazer mais rápido agora. L11, L12. Opa, L ficou minúsculo. maiúsculo fica L melhor. maiúsculo. Eu vou deixar já habilitado aqui. Obrigado. Opa, ele foi sair. Mas olha como é que ficou a cara dele aqui, ó. Ó, já tá usando ali tudo bonitinho, ó. Então venho aqui de novo, clica no botão direito, selecionar dados, aí ele aparece lá tudo de novo. Aí você continua, ó. Clica aqui, série, L13, Enter. Apertei Enter de novo, perdão.
Tem nada não. Volta lá, clica botão direito, selecionar dados, ele aparece tudo de novo. E aí vem L14, L14. Aí clica aqui de novo, deixa eu ver para baixo aqui. Ah, não, para baixo ele não vai. Então, deixa eu fazer de novo. L14. Professor, Ah, tá indo oi. com L minúsculo. Eu vi aqui, mexi aqui. Peraí, então deixa eu cancelar, volta de novo, selecionar dados, obrigado. Selecionar dados, e aí eu volto lá, ó. Esse aqui foi minúsculo, então eu boto só substituir. Deixa eu ver, cadê? Planilha, L, só apagar. L, esse foi o L11, pronto. Quando eu clicar lá, ele sai, ó. Aí o L13, colocar L13, agora normal, L14, L15, L16, 17, 18, 18, 19 e finalmente o 20, né? Tá aí. L20. Apertou, clicou Enter e aí ele selecionou bonitinho quem é quem cada um aqui, certo? É claro que você pode aumentar esse gráfico aqui, esticar mais ele um pouquinho. Ele vai ajustar esses caras para colocar todo mundo num lugar só. E aí fica bonitinho. Então foi o lançamento. Agora vamos arrumar aqui, ó. Coloca esse cara aqui lá no título, né? Vou colocar aqui Arial. Vou aumentar o tamanho do meu título. Lançamentos. Ficou grande demais. Reduz um pouquinho. Aqui, como é que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Como é que é inserir? Deixa eu puxar esse cara para cá. Design do gráfico, né? Adicionar elementos. Vamos lá em título do eixo, horizontal vertical primário. Então tá aí, ó, já apareceu o título lá. E aí é só selecionar aqui e colocar, né? Aqui é a minha altura, né? Então é Y máximo. Opa, Y de, perdão. Deixa eu botar aqui, Y de T. Y de T dado em metros. Então, como já botei parênteses, eu vou botar uma chave, dado em metros. Tá aí. E aí eu volto aqui, página inicial, coloco ele em negrito. Se eu clicar ele aqui fora, ele seleciona tudo, eu coloco ele em negrito. Vou colocar lá em Arial, aumento o tamanho dele um pouquinho, tá feito, certo? Aí Mas, agora venho Alberto, no eixo. Alberto, não é Y de T, não, é só a altura Y mesmo, tá? Que é um gráfico de parábola, Y contra X. Ah, desculpa, canalha. Obrigado, obrigado. Obrigado. Verdade, não é Y de T mesmo, não. Porque ele não é uma função, já é os dados pontuados já. Obrigado. Aí você pode escrever Y, pode escrever altura, né? Sim. Como queira. Então deixa eu colocar aqui, a altura, e aí o espaço Y. Foi Y maiúsculo? Foi. Deixa eu ver aqui. X máximo. Não, foi Y minúsculo mesmo. Então tá aí. Aí aqui no eixo Y, mesma coisinha. De tanto eu fazer, você vai memorizar. Ó. Clicou aqui, design do gráfico, adicionar elemento, título dos eixos, eixo vertical horizontal primário. Pronto, ele já apareceu lá. Então, é o meu eixo X, né? Que é o meu alcance. Alcance, que é o X, que está em metros. Como eu tinha colocado já a chavinha lá, vou colocar isso aqui só por coerência. Venho aqui em página inicial, coloca esse cara em negrito, amplia o tamanho dele para ficar fácil de visualizar e vá lá, tá feito o teu gráfico. Só pegou aqui, Ctrl C, Ctrl V e aí copia e cola lá no teu Word, onde você quiser fazer lá o teu gráfico. É difícil? É difícil, é um prédio bem alto, né não? Moleza, mais moleza do que mastigar água. Então tá aí, feito o teu gráfico direitinho. E aí agora é só cuidar da tua física. É claro que tem vários, né? Você pode colocar, ó, tem como você colocar os dados para cada um, mas a gente não vai utilizar isso aqui não, tá? Colocar os valores para cada um, tudo aí fica a critério. Então, alguma pergunta até aí? Eu creio que não, porque tá tudo certo, né? Não tem muito o que fazer. Que agora nós vamos para a próxima,
que a próxima é mais legal, mais bonitinho. Tudo bem? Ah, mão levantar. Pamela, pode falar. Não estou te ouvindo direito. Tento falar mais perto por favor. Tá ouvindo agora melhor? Ah, perfeito. Suponho que eu tenho que fazer isso para uma competição e Uhum, foram 2 lançamentos de uma equipe, por exemplo. Eu consigo uhum. colocar os 2 lançamentos dessa equipe na mesma cor? Na mesma cor? Isso. Consegue. Você pode alterar a cor dele, mas fica confuso, né? Geralmente você coloca com cores diferentes para saber quem é quem, entendeu? Mas em princípio sim, você consegue. Você vir aqui, ó, clicar com o botão direito, selecionar dados. Aliás, desculpa, só quero ir em selecionar dados, né? Clicou com o botão direito, olha aqui do lado aqui. Aí você tem aqui, ó, ele já te dá a cor que você quer. Eu não vou mexer porque ele vai desconfigurar tudo, tá? Mas é aqui, ó, cor, e aí ele vai te dar do que você quer fazer e ele vai modificar. Entendeu? Entendi. Ô, Muito Roberto, pode obrigada. ser a Oi. mesma cor, mas você pode mudar um de curva contínua para curva traço-traço, por exemplo. Ah, Aí você sim, distingue verdade. pelo desenho ser diferente, né? Curva contínua ou pontinho, 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 tracinho, tracinho, entendeu? Entendi. Também Entendi. Faz dá. Muito sentido. obrigada. Obrigado, Canalha. Eu não tinha lembrado desse detalhe. É possível, sim. Por default, ele vai te dar cores diferentes. Você pode colocar, né, numa cor só e fazer um tracejado. Lembrando que, como você está falando com dado discreto, sempre coloca os pontinhos, tá? Não coloque só a curva, não, porque confunde quem está lendo, né? E também não coloque só os pontos, né? Coloque o contínuo também para te ajudar na orientação. Então, vamos lá. Vamos para outra agora. Agora aqui a gente tem vários, deixa eu ampliar essa tabela aqui. Nós temos várias informações aqui interessantes, né? Nós temos a Roberto, sequência. Oi, Roberto, deixa eu fazer um comentário. Volta na tela anterior, por favor. aí. Então, na a coluna A ali, pessoal, está escrito X, né? Coluna A, X. Na linha 4, na linha 5, entre parênteses está o metro, certo? E aí você está 0 metro, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, porque o seu foguete vai cair em algum lugar entre não sair da base 0 metro, né? Até provavelmente, sei lá, se você cometer um erro muito grande, até, sei lá, 30 metros, por exemplo, né? Entendeu? Então, é como se você estivesse marcando lá no chão, né, as distâncias onde vai cair o seu foguete. Então, o X, certo? Eixo horizontal. Então, estamos indo de 1 em 1 metro, né? Para fazer o gráfico ali. Agora, repara que na coluna B, a gente colocou o X máximo do lançamento 1. Está escrito ali. Vamos olhando lá. Você vai ter que fazer isso. Eu vou tentar explicar isso no circular. Mas é melhor você ver aqui e acompanhar do que ler o que vai estar escrito na circular. Coluna B. Vai lá, Alberto, coluna B. Coluna B de bola. B de bola. Isso, daí, aqui, essa coluna X aqui. máximo. Tenta ampliar um pouquinho esse negócio aí, pessoal. Vamos ver. X máximo. Do lançamento 1. Tanto é que está escrito X max 1. Está escrito L1 na linha Uhum. 1. Tá vendo? Lançamento 1. Qual é o X máximo do seu primeiro lançamento? Ah, foi 30,123 metros. Tá? Então, assim como na coluna C, tá L2, lançamento 2. E o X máximo do seu lançamento 2 foi 15,345 metros. Tá? E você vê Veja, aqui, ó. Você vê sim, aqui também, ó. O onde, primeiro deu 30, o segundo já deu 15, foi esse laranja aqui, que é o L2 aqui, que é exatamente essa coluna C, entendeu? Então, sim. Amplia aí de novo as colunas uhum, A, B e C. Aí. Dá um zoom aí para você ver. peraí. Então, aí a questão é, como é que estamos calculando ali, olha para a coluna B, né? E como é que estamos calculando aquele 0,97 ali? Como é que apareceu aquele 1,87? Ninguém foi medir a altura, porque é impossível medir a altura, mas a gente calcula a altura. Dá 2 cliques aí, vê se aparece a fórmula aí, né, Apareceu aqui, Alberto? ó. Só que eu não consigo ampliar mais do que isso. Eu sei, né? Então, aí você tem uma equação que foi deduzida
que relaciona o y com o x, a equação da parábola. Dadas aquelas 4 equações, a gente combinou elas, eliminamos o tempo, juntamos o y e o x. E aí surgiu a equação da parábola. Então, para cada x, né, a gente está calculando o respectivo y, entendeu? Então, tem uma equaçãozinha ali debaixo desse 0,97, né, Alberto? Não Só dá que para essa ver direito parábola, ali, ela é né? diferente, Canali, como o Canali está falando, né? Essa parábola, ela é diferente daquela parábola V0t mais um meio de AT2 sobre 2. Essa aqui é em função apenas do y e do x. É o teu y em função do x e apenas em função do x, que vai ser o teu x máximo, que é o teu A7, significa que é a coluna A e a linha 7. Coloquei aqui, 1, e aí menos de novo, o A7, que é o teu x máximo, mais o x máximo ao quadrado, dividido por esse x máximo aqui, ó, que é o 30, e aí eu coloquei ele fixado, por isso que a gente coloca aqui Sim. esse cifrão aqui B para fixar, que significa que é a coluna B na linha 3. E aí ele faz Tá. a conta. Quando você dá Enter, ele já dá lá a Isso. conta 0,97. Tá. Então, isso aqui é só um parênteses para mostrar para vocês outra ferramenta que também é útil aqui no Excel, que ele vai fazer contas para nós, desde que a gente coloque debaixo da célula uma equação matemática. Mas essa parte de como fazer contas, a gente vai dar uma outra aula para vocês, que Isso aí. será necessária para vocês entenderem, para vocês fazerem o gráfico também, tá? Então, não se preocupe, poxa vida, eu não sei de onde está vindo aqui os valores aí das colunas B, C, D, E, né? Porque ninguém mede a altura Y, tá? Mas a gente sabe calcular a altura Y em função do X, né? A gente deduziu a equação da parábola para vocês. Então, os valores que estão nas colunas B, C, D, E, assim por diante, eles são calculados a partir da equação da parábola. Mas essa parte de como fazer continhas dentro do Excel, a gente vai mostrar para vocês numa outra aula em breve, tá bom? Pode continuar, Alberto. Beleza. Já aproveitando isso aqui, aproveitando a deixa, isso aqui era um gráfico que era para ser lançado todos no mesmo lugar, né? Então o cara lançou a primeira vez, foi muito longe. Lançou a segunda, já foi perto demais. Aí ele vai calibrando, já foi mais perto um pouquinho. Aí já foi mais perto. Ó, você vê que a maioria foi aqui. Teu foguete é considerado bom quando ele lança e cai no mesmo lugar, com as mesmas condições iniciais, né? Então é isso aí. E note que é interessante, né? Todo mundo sai praticamente com o mesmo ângulo. E aí, de acordo com a energia de cada um, né? Tem menos energia, vai cair mais perto. Mas no geral, se comportam todos muito semelhantes. É só essas características que a gente vai ter oportunidade de discutir quando tiver os dados reais de vocês, tá? Muito bem. Agora com a nossa nova planilha aqui, note, ó, essas planilhas vocês podem visualizar aqui embaixo, ó. Então, aqui foi a primeira que a gente fez. Clicando aqui, planilha 2, é a segunda. Tá tudo lá, tá? Lá no arquivozinho que passei para você. Não o gráfico pronto, obviamente, né? Tá a tabela para você fazer o gráfico e reproduzir o que tem feito aqui. E aí a planilha 3 que nós temos aqui. O que é que eu tenho aqui? A sequência de lançamentos, e aí eu tenho o tempo, né? Foi dado o tempo aqui, foi dividido, né? O tempo total aqui, o tempo máximo foi 2,4 segundos, e aí ele foi dividido em 20 pedaços iguais, né? Então você tem os instantes para cada um, e aí foi calculada a aceleração em x e aceleração em y. É claro que isso aqui vai dar um valor constante, né? Que você vê que é zero, porque ele não tem aceleração em x, porque no eixo x a velocidade dele é sempre constante. A aceleração que ele vai ter é sempre no eixo y, né? Que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é negativo porque ele está apontando para baixo, se você considerar o teu referencial, certo? Como positivo para cima. E aí a gente quer fazer o gráfico desses dois caras aí. Então, como é que a gente faz? Pega uns instantes dele aqui, e clica em cima e arrasta até o final. Vou fazer de novo para você ver. Ó. Professor, por que você não pega esse cara aqui? Note que eu não vou pegar ele, porque esse aqui está só como tempo máximo. E ele é constante para todo mundo. Então ele não me interessa. O que me interessa é ele dividido nesses pedacinhos aqui. Ó. E se você clicar em cima dele, está lá a legenda, o que está dizendo, o que significa. Significa que é o A5 no primeiro lançamento aqui, né, e dividido por B5. Ou seja,
eu peguei essa sequência de instantes dele, aliás, multipliquei, né? Foi multiplicado esses tempos unitários aqui pelo a sequência, né? Então, isso aqui vezes 1 dá isso, vezes 2 dá isso, e assim sucessivamente. Então, o que me interessa é só esse cara aqui. Aí eu venho aqui, opa, deixa eu voltar aqui. Então, o que me interessa é essas três colunas. Então, clico apenas em cima do número, porque se eu clicar em nome de letra aqui vai dar ruim. Então, apenas em cima do número, cliquei aqui, e aí vou lá, ó. Deixa eu empurrar esse cara aqui para baixo. Vou lá em, cadê? Inserir, e aí vem o gráfico aqui, ó. Clico lá no gráfico, né? E aí ele já me dá esses valores. Eu vou ampliar esse gráfico aqui, para você visualizar ele melhor. E aí tem um detalhe interessante, né? Tá aqui, é claro que esse eixo aqui, ó, 9,8, tá quase 10 aqui, ó, 9,8 negativo. Então ele se trata dessa última coluna. E esse outro aqui é zero. E o zero dele ele tá em cima do zero, tá exatamente em cima da legenda, né? Então vamos cuidar de resolver esse probleminha aqui, ó. Então clica aqui com o botão direito. Você vai agora, vem aqui, opções. Como isso aqui é o eixo do tempo, tá? Ele já está formatado direitinho, né? Número tá aqui e está com duas casas decimais, então não tem nem problema. Duas casas decimais tá bom, né, canalha? Ou uma só, talvez uma, né? Deixa eu ver aqui. É uma casa decimal que fica mais fácil, né? E olha só que interessante. Agora eu quero mostrar uma coisa legal para vocês aqui. Lá no, como é que chama? No tipo de junção. Na vez quando o Vitor fez esse gráfico, vocês não sabiam que era possível encontrar essa legenda. Espera bem aqui. Não sabia que era impossível encontrar, colocar essa legenda lá embaixo, né? E eu descobri que tem sim, é possível você colocar essa legenda lá embaixo. Peraí, deixa eu só olhar aqui. Vai em clicar na legenda e selecionar dados. Vamos lá. Opa, estou abrindo aqui o coisa errado. Cadê? Cadê você? Aqui, então estou na tela. Claro, eu mexi na tela aqui, mas vocês não visualizaram, né? Então, clico aqui. Cadê? Botão direito, selecionar dados. Não, não é aqui não, perdão. Acho que formatar, cadê? Formatar eixo. Ele já aparece com esse cara aqui. Eu vou deixa eu pegar aqui, porque eu descobri ele recente, né? Então eu não tá fresquinho na memória ainda não, tá? Então, deixa eu ver aqui. Mas eu fiz uma colinha onde ela me dá a orientação. Deixa eu olhar aqui. Clicar na legenda, selecionar dados e, opa, rótulo, posição do rótulo e inferior. Isso. Então vamos lá. Rótulo, cadê o rótulo dele aqui? Ver se eu consigo achar onde está rótulo. O tamanho, semi-eixo. Não, vai ser aqui mesmo. Tinha feito esse cara. Ele vai aparecer rótulo e vai te dar a opção de você jogar ele lá embaixo. Professor, Aqui, tá ali achei. embaixo. Rótulo. Isso, obrigado, obrigado. Próximo ao eixo, aqui, ó. Ele tá botando próximo ao eixo. Você vai colocar inferior. Quando você faz inferior, ele joga lá para baixo. Ok? Então você consegue fazer ele ficar lá embaixozinho bonitinho, né? De novo, repetindo. Se apareceu essas opções é porque estava aberto aqui, né? Por isso que eu não estava encontrando. Então clica aqui, vem em rótulo, e aí função, posição do rótulo inferior, você vem e coloca aqui. E aí o resto é a mesma coisa que a gente já vinha fazendo, né? Volta lá em página inicial, põe em negrito, aumenta o tamanho desse cara, botar para isso aqui, 11, colocar em Arial mesmo, aqui bonitinho. Vou acrescentar agora designs do gráfico, né? Isso aqui é o adicionar título, texto horizontal primário. Quem é esse cara aqui mesmo? Vamos lá. Esse aqui é o meu tempo T máximo, né? Então, vou colocar aqui T Só máximo. o Eu tempo, vou. não é temático, só o tempo. Ah, tá. É o instante, perdão. Obrigado, canal. Instante. É o instante em segundos. Então, bota aqui em segundos. Vou clicar aqui
página inicial, coloco ele em negrito, aumento o tamanho dele aqui para ficar mais legível, né? Bonitinho. Tá bom, 12. Pronto, então tá feito aqui. Ah, mas esse cara ficou muito lá em cima, né? Então vamos consertar aqui, ó. Clica aqui 2 vezes, ele vai aparecer lá a tela do lado. E aí eu venho aqui em, deixa eu ver, opções de eixo, né? Eu vou colocar o mínimo dele aqui. Tá certo, né? 12 tá bom, mas eu vou acrescentar o máximo dele aqui, não em 0. Eu vou botar aqui, sei lá, 2, 2,0. Vamos ver. Quando põe em 2,0, ó, ele joga esse cara mais para baixo. De novo, foi o que eu fiz aqui. Os limites, ó, tem aqui, ó, opções do eixo. Cliquei em opções, tem essa parte de barrinha aqui, né? Opções do eixo. Os limites dele. Se você colocar limite mínimo, o limite mínimo menos 12, está dizendo que ele está aqui, ó. É o mínimo desse eixo vertical, não é do eixo X, do eixo Y. E o máximo é o 2 lá, que está lá em cima. Eu botei um a mais aqui para facilitar, mas se eu colocar, por exemplo, 3 aqui, ó, e der Enter, ele empurra mais, ok? Por que que eu estou colocando um pouquinho mais? Porque eu quero colocar essa legenda aqui lá em cima. Professor, você não poderia colocar essa legenda aqui no meio? Não. Por que não? Porque se você colocar no meio aqui, pode confundir com um ponto, quem está vendo a primeira vez, né? Então, a gente coloca sempre a legenda lá em cima ou num lugar em destaque do lado para facilitar. Ah, ficou feio aqui esse negócio desse lado aqui. Então, clica aqui de novo e aí vem de novo aqui, ó. Opções, limites. Limite máximo dele, ó, 2,5, que é exatamente o 2,5 que está aqui. Eu quero colocar 2,3. Vamos ver como é que fica. 2,3. Deu Enter. Aí, ó, ele puxou. Ah, 2,3 ainda está muito. Deixa eu botar aqui 2, ele foi no 2,1. Agora foi. Olha só, já chegou mais pertinho, né? Então tá bom. Só que deu desconto do lado de lá, né? Então do lado de lá 0,4, põe aqui 0 e dá Enter. Morreu, tá certinho, tá bonito, tá bem feito o teu gráfico aí, ok? E agora aqui a mesma coisa, né? Vem aqui em página inicial. Falei que vocês iam cansar de ver isso aqui. Põe em negrito, amplia o tamanho desse cara, né? Até 12. Claro, né? Você fez um no mesmo tamanho, fazer outro no mesmo tamanho também, né? Para não ficar feio. Coloca Arial aqui. E aí vamos aplicar uma legenda para esse cara aqui, né? Vertical. Dados do gráfico, design do gráfico, título do eixo, vertical primário. E aí ele me coloca o título lá. O que que eu vou. E aqui vai ser quem? Altura, né? Então, a minha altura. Não, É isso isso que a daí é análise está fazendo. Não, aceleração. desculpa, aceleração. Tô ficando bruco. Perdão, aceleração. Acelerações, né? No eixo X e o Y. E elas estão aqui em metro por segundo ao quadrado. E aí, ao quadrado, eu boto esse chapéuzinho aqui, né? Para dar essa impressão. Então, aqui eu consigo colocar a unidade de medida para vocês. Ó. Aqui nesse eixo, por quê? Porque está todo mundo tratando da mesma coisa, né? Então, 12 aqui, deixa eu ver, vou botar 11. 11 tá bom. 11, vou colocar Arial. E tá aí. Tá feito. Título do gráfico é gráfico das acelerações. Gráfico das acelerações. Pronto. E aí faça a mesma coisa. Põe em negrito. Dá uma melhoradinha nesse cara. Talvez aumente mais um pouquinho. Pronto, tá aí. Agora falta finalmente a minha legenda, né? Então clique em cima, botão direito. Né? Cadê o botão direito aqui? Meu botão direito. Aqui, abriu. Selecionar dados. Quando ele clica em selecionar dados, aí eu vou colocar, né? Como esse cara aqui, ele é o série, tá esse azul aqui. Então, esse cara aqui vai ser o meu AY, né? Meu AY. E aí o meu outro lá vai ser o meu AX, né? Deixa eu ver se tá. Não, desculpa. O azul é o meu AX e o série 2, que é o que está lá embaixo, que é o meu AY, que é 9,8, né? Então deu Enter e aí ele fez. Se eu clicar em cima da legendazinha lá, ele vai fazer esse cara branco, né? Então
Deixa eu ver aqui cor. Escolher aqui uma cor desse cara. Ou só estou querendo escolher o errado, né? É o primeiro lá. E aí ele já colocou a legendazinha direitinho. Né? Então, tá feito. Esse aqui, bem facinho. Acho que a única coisa diferente que tinha lá em relação ao Vitor, lá daquele tempo, foi colocar esses dados lá embaixo, né? Então, dá para funcionar direitinho. Perguntas? Fala, Felipe. Professor, na segunda metade do tempo, a aceleração vertical não deveria ser positiva? Que ela vai estar acrescentando a velocidade? Não, não. Você confunde com a velocidade. A velocidade é positiva quando ele está subindo e aí ela inverte e fica negativa. Mas ela inverte porque a aceleração é negativa o tempo todo, entendeu? Tá? Se você invertesse, o que ia fazer era assim, na hora quando ele chegasse em cima, ele acelerava mais ainda para cima, entendeu? Porque você inverteu a gravidade dele para cima. Mas boa pergunta. Muito bom. Mais alguém? Então, vamos agora para o próximo, né? Fazer o outro gráfico, né? Deixa eu apagar esse cara daqui. E aí ver que é o mesmo procedimento, ó. Você vai pegar, seleciona as 3 colunas dele aqui. Vem aqui, deixa eu empurrar esse meu cara para cá. Selecionou as 3 colunas. Vem em inserir. Aí o gráfico dele lá. Eu sempre perceba que é o mesmo gráfico, né? Dispersão aqui. E aí cliquei nele aqui, ó. E aí, ó, tenho os meus dados. Vou ampliar esse gráfico. E fazer exatamente a mesma coisa que estávamos dizendo, né? Ele já me deu até a legenda direitinho, colocar ele lá em cima. Esses dados aqui, vamos lá, deixa eu ver se eu lembro aqui como é que faz. Clica aqui, vem aqui no último, rótulo, posição do rótulo, inferior, joga ele lá para baixo. Pronto, botou ele lá embaixo. E aí agora o resto é só maquiagem, né? Então fazer, vem aqui página inicial, negrito, aumenta o tamanho um pouquinho. Coloca aqui Arial. Estou esquecendo de nada. Ah, tá, legenda. Legenda não, o título, né? Então, esse aqui vai ser os instantes. Então, vou acrescentar aqui, design do gráfico. Adicionar, estou fazendo rápido porque a gente já fez várias vezes, né? Então, título dos eixos, eixo horizontal, primário, então tá aqui, título do eixo. Então, instantes, Sim, instante. só um detalhe, pessoal. Uma das curvas aí, a azul, é a velocidade ao longo do eixo X. E como vocês sabem, não muda. Assim como a aceleração, né, não muda. E o que não muda no tempo, né, é uma reta. Por isso que está a reta horizontal ali, né? E a laranja é a velocidade ao longo do eixo Y. Isso. E aqui, ó, embora ela esteja caindo, ela é positiva. E aí, porque ela estava apontando para cima até o zero, porque note que o eixo zero está aqui. E aí ela fica negativa e aponta para baixo. Ok? Então ele estava subindo, agora ele está descendo, que é o eixo Y. E no eixo X a velocidade dele sempre é constante. Então, tá aqui. E aqui no vertical a mesma gororobazinha. Põe em negrito lá, aumenta o tamanho do cara. Não é possível que não aprenda dessa vez de tanto fazer repetido. Vamos lá, legenda, vem, design do gráfico, adicionar, título do eixo, vertical primário, coloquei aqui. Então, esse cara aqui vai ser as minhas velocidades. E aí, Professor, oi, o que o que eu não entendi o que o rótulo que você clicou, que você mudou para inferior, ele faz. Você pode me explicar de novo? não entendi tua pergunta. O que que os rótulos... Ah, Nossa, tá. do O rótulo rótulo aqui, que né? você Porque mudou. lembra, aqui não é o eixo X zero, Uhum. é zero. Esses números aqui estavam aqui, ó, Ah, certo? tá. E aí, ó, quando você coloca lá rótulos, e aí você coloca no próximo ao eixo, ele estava aqui, ó. Então, quando eu venho Entendi. aqui inferior, aí ele joga lá para baixo, beleza? Então Ok, é Deixa isso. obrigada. ali onde Né? estava, o Alberto. Deixa Tá. na linha do zero, os rótulos Uhum, peraí, peraí, dos peraí. tempos. Deixa eu ver Porque aqui. no Oh, porque eu anterior, pessoal, a aceleração estava coincidindo com o eixo do próprio X, né? Então ficava um pouquinho bagunçado, por isso que o Alberto deslocou os rótulos para baixo.
mas aqui não, né? Então você tem ali no meio o zero, né? 0, 0,5, 1, 2, assim por diante, né? São os tempos e fica melhor para você ver que realmente no instante inicial, a velocidade inicial do foguete, assim que claro, ele ejeta o propelente dele, 10, por exemplo, né? Metros por segundo, que depois faltou escrever a unidade ali, velocidade, 10 metros por segundo. Mas à medida É, que ele terminou lá o propelente, lançar a água, ele vai sendo freado pela gravidade, né? Vai sendo freado, a velocidade vai diminuindo, né? Então, vê lá, está 10, daí a pouquinho está 9, 8, 7, até chegar lá no topo. Aí a velocidade é zero. Daí a velocidade começa a crescer. Mas aí ela cresce agora no sentido oposto ao eixo Y, né? Por isso está negativo. Mas está crescendo, né? Menos 5 até menos 10. Entendeu? A velocidade está crescendo. Só que para baixo, vai cair na tua cabeça, né? Tá bom, show. desculpa. É porque você está acostumado a fazer o gráfico fazendo a cruzinha, né? O eixo X e o eixo Y. Só que quando a gente vai fazer isso para plotar em trabalho científico, os valores eles ficam nos cantos, entendeu? Então não é tão usual fazer dessa forma, do jeito que está aqui. A gente vem em rótulo, joga lá para o inferior e assim é que é o mais usual, entendeu? Com esses dados aqui. De tanta gente fazer, a gente já olha logo para os extremos, porque sabe que os extremos trata dos valores de referência do gráfico. Para quê? Para deixar limpo os teus dados aqui, para não confundir os números que você está mexendo. Beleza? E aí, de novo, né, é só ampliar aqui os limites, né, desse cara. Então, deixa eu ver aqui, opções de eixo. Aqui está 2,5, vou botar 2,1 para ver como é que fica. Pronto, ficou bonitinho. Lá em cima, eixo das velocidades. Ah, e aí ele deu esse gap aqui, né? Como é que eu conserto o gap? Então, vem opções de eixo, põe aqui 0. E aí ele conserta lá direitinho. E aí o resto, normal, do jeito que você faz, né? Pode ir a série aqui, colocar na legenda, clica aqui, botão direito, né? Selecionar dados. Aí ele apareceu lá, ele vai dizer que aqui o teu azul lá é a tua velocidade. É o teu V0x, né? Que ela é constante. E o teu outro é o V0x não, perdão, VX, não tem V0x. VX e o outro é o teu VY, né? Então tá aí, bonitinho, feito, arrumadinho, direitinho. Aí, claro, esses detalhes aqui fica para posteriori. E agora, finalmente, eu vou mostrar para vocês esse último aqui, porque esse último é interessante que ele tem uma informação a mais, né? Para dar. Seleciono, ó, cliquei com o botão esquerdo do mouse, e aí selecionei tudinho, venho aqui em inserir gráfico, coloca ele ali, e aí olha só. O que eu tenho aqui no meu eixo, deixa eu ampliar esse gráfico aqui, peraí. Explica o O que, que que são isso? as curvas. Uhum. E que Essa está lá primeira no curva topo, aqui, lá, que está meio escondido ali, o nome das colunas. aham. Essa primeira curva aqui, que está em azul, é o teu eixo X, né? Que ele cresce, que é o teu. A posição dele no eixo X, é claro que à medida que você vai aumentando, ela vai crescendo, né? E esse outro aqui é a altura dele ao longo do tempo, né? Aí por isso que é uma parábola, certo? Só que esses dados aqui, ele tem os meus instantes, né? Meu instante t. Então aqui é a minha altura. Eu poderia colocar, deixa eu ver aqui, esse cara aqui, ó. Deixa eu colocar ele aqui com adicionar elementos. Deixa eu ver aqui. Título de eixo, deixa eu ver, rótulo de dados. Barra de eixo, não, né? Agora não. Peraí. Então vamos com calma. Deixa Mas eu só um organizar aqui. parênteses aí, Alberto. Viu, Aham. pessoal? Ambas as curvas, tanto a azul como a laranja, são as posições em função do tempo. O azul é o x de t, e você sabe que o x, a posição, é simplesmente V0x vezes t, que dá uma reta, né? Enquanto o laranja é o y de t. E você sabe que é aquele lá, V0YT menos meio de GT quadrado, não é? Tá?
Então, é isso que nós estamos escrevendo aqui. X e Y em função do tempo. Que é o que está no Exato. eixo horizontal, é o tempo. Isso, então esse é o tempo. Só que, ó, essa legenda aqui, com esses valores, ele está me dando aqui, com essas distâncias, de acordo com... Cadê? Deixa eu arrastar esse cara para cá. De acordo com meus dados ali, ó, 20, ó, 20, 25. Isso aqui se refere... Deixa eu empurrar ele aqui para ver se você consegue... Ó, 0, 1,021, tá aqui, ó. 5, aí ele vai até 20,4, que corresponde aqui, ó. Então, esses valores aqui correspondem a esse eixo X aqui. Os valores desse eixo não aparecem na figura. Então, como é que eu tenho que fazer para que ele apareça na figura? Eu clico em cima dele, certo? Clico em cima dele. Venho aqui, ó. Quando eu clico aqui, opções em série, eixo principal, eu vou colocar ele no eixo secundário. E aí ele organiza bonitinho agora, ó. E o eixo dele agora é esse, ó. Note que os valores estão aqui, ó. 6, que é esses dados aqui, 0, então, cadê? Ah, lá em cima, né? Menos 5, cadê? 1,8 são os dados referente a ele, a posição dele. Menos 1, menos 2, cadê? Só não estou achando... Por que que deu esses valores negativos aqui? Deixa eu ver. Não, não é negativo não, perdão. Eu confundi com são as linhas de escala dele, né? Não é o sinal dele que é negativo, não. Perdão aí. Então, temos os dados aqui, ó, onde ele vai até o máximo lá, que é em torno de 5, perto de 5, tá aqui, ó. 5,06 é mais ou menos aqui, certo? Então, ele começa perto do zero, começa no zero, na realidade, né? Que é esse zero, essa primeira linha da minha coluna aqui, começa aqui, sobe até o valor 5, que está aqui, ó, o máximo dele, 5,1 aproximadamente, que é aqui, e desce até perto do zero de novo, que está aqui, 0,029, ok? Então ele tá certinho, é isso, esses são os dados mesmo. Só que agora, deixa eu empurrar esse cara para cá. Não, Fica Alberto, meio vamos voltar um pouquinho, Alberto. Tira o eixo secundário aí que você colocou, né? Hum. Não, aqui, tudo que estava sendo... essa laranja é a posição Y. Você sabe a posição Y, o valor máximo do Y vai ser 1/4 do X máximo, né? Então, o X máximo, você viu aí, é da ordem de 20. Então, a altura máxima vai ser 5, né? Então, está ali. A curva do Y contra o tempo, tá ali também. Está laranja aí. Só que, como o X foi até 20 e o Y foi só até 5, a parte do laranja usou só um pedacinho do gráfico, né? Ah, sim, verdade. Ele só foi até Aí, o 5 aqui, ó. aí um embelezamento do gráfico é você usar a margem direita, o eixo, digamos, vertical direito, para colocar ali as unidades, né, os limites inferior e superior, inferior e superior, dessa curva laranja. Em princípio está ali, mas o que o Roberto está fazendo, olha, agora eu vou fazer mais bonito, entendeu? Para não ficar tudo apertadinho ali, tudo que está na laranja tem que ser lido na escala que está do lado direito do gráfico. Então é preciso você não se confundir. A reta tem que ser lido no eixo da esquerda, mas a curva parábola, né, tem que ser lido no eixo vertical da direita. Para você saber ler o gráfico, pessoal. Continua, né? Sim. Esse aqui seria, entre aspas, o mais correto, né? Porque ele engloba os dois valores. Eu tinha esquecido, obrigado, Canali, eu tinha esquecido de dar esse detalhe, né? Que esse aqui é a posição dele aqui, ó. À medida que vai aumentando, vai até o 20. Como esse aqui não é tão alto, que ele vai até o 5 aqui, o gráfico aborda dos dois. Só que uma outra maneira de você ver é você mudar o eixo e colocar esse cara para cá. E aí você vai saber que você tem como é que eu posso dizer? Duas grandezas sendo medidas no mesmo gráfico, né? E aí, para não te confundir, você não querer ler isso aqui olhando para cá, a gente põe aqui, ó, uma outra cor. A gente vem aqui, dados iniciais, e muda aqui no Azinho, põe pro laranja dele, né? Cadê aqui?
E aí ele, opa, desculpa, fiz errado. Põe o laranja dele, eu acho que é esse. Não, não é não. O meu aqui tá dando bem. Aí, agora foi. Põe o laranja dele aqui, esses dados, e agora você sabe que essa curva se refere a essa tabela, e essa aqui se refere a essa. E aí eu também Então, o posso mudar a azul cor aí, dele. então escreve em azul da esquerda também, Alberto. Sim, A sim, numeração é isso. vertical da esquerda, escreve em azul. Ou É. seja, é E para aqui o você não resto, esquecer que você tem que ler, né, a reta azul nos, no eixo esquerdo, né, e o que é laranja no eixo da direita. exatamente. Ahn, zero. O resto a gente já discutiu, né? Já viu como é que faz, sabe como fazer. Acho que não creio que não preciso repetir. Mas aí, Alberto, o nome do eixo da esquerda a gente sabe fazer, mas você não ensinou como colocar o nome no eixo da direita. Ah, é verdade. Boa, boa. Então você clica aqui. Quando você vier aqui, vem em design do gráfico, adicionar, como é? Adicionar elementos do gráfico, título do eixo. Agora apareceu outra opção. Lembra que só tinha essas duas? Opção Aqui horizontal não aparece primária. nada para a gente, não, Alberto. Quando você clica ali em adicionar Ah, elemento é? gráfico, para nós não E aparece nada, não, cara. caramba, pô, eu pensei que aparecia, ó, tava crentezinho. Pô, ele aparece horizontal secundária, né? Opa, horizontal, eu botei foi a horizontal, é a vertical. A horizontal secundária, deixa eu ver lá. Então, Eixo, você clica ali e não aparece nada para gente. né? Que pena, eu achei que vocês conseguiam ver. Então, a vertical secundária tá lá, e aí eu vou colocar o rótulo dele, né? Então, vem aqui, cadê? Rótulo de dados. Deixa eu ver aqui, barra, legenda, perdão. Então, cadê título do eixo? Por que que ele não apareceu? Acho que é porque tá estreitinho aqui, né? Deixa eu puxar para cá. Não tá querendo aparecer. Bora, meu filho. Adicionar título vertical secundária. Ah, agora foi. E aí eu tenho aqui quem é esse cara aqui mesmo? A minha posição vertical, né? Minha altura. Altura. Tá espalhado aqui para mim, a altura em metros. E aí eu posso seleciona esse cara, aumenta, põe Pode ele escrever em negrito, laranja também, para lembrar que é da laranja. curva Isso. parábola em laranja. Só quero botar amarelo. Cadê o laranja, meu filho? Aí. Pronto, põe laranja, aumenta o tamanho dele. E aí você note que é a mesma coisa, né? Mesma coisa que você fez, põe tudo na mesma formatação, né? Coisa. E lá do outro lado faz a mesma coisa, o resto direitinho, conforme você já aprendeu, ok? Então, recapitulando, o que é que você fez aqui? Clicou em cima da curva, apareceu opções em série, né? Então você fez o eixo secundário, você clicou em eixo secundário, apareceu essa tela aqui, com esses valores. Você clica em cima dele lá, vai lá em design do gráfico, aparece adicionar elementos, e aí você vem em eixo, e aí o eixo horizontal, o eixo vertical secundário, e aí ele aparece a legenda, o título para você colocar. E aí é só fazer direitinho o que você precisa, ok? Então, é isso, basicamente isso. Quem tiver dúvida podem me escrever, tá? Que eu vou ter o maior prazer em ajudar, mandar mensagem, tudo. E vai ficar gravado aqui, quem quiser ter as referências. Como eu não tenho muita prática, eu praticamente não uso o Excel. Acho que a última vez que eu usei foi ano passado mesmo. Então, acaba passando desapercebido alguns detalhezinhos, né? Mas como é tudo muito padronizado, em outros, lá no Matplotlib, a gente faz bem parecido, fica intuitivo você encontrar os passos. Mas você que está começando agora e quer fazer só no Excel, cara, anota os passozinhos, né? Vai lá em rótulo, alinhamento, escreve o texto, alinhamento, rótulo, e aí põe o eixo, faz um passo a passo num lembretezinho que aí você não esquece mais. Até você criar prática, vocês vão fazer tanto gráfico que vai ficar bem prático para vocês. Ok, é isso aí, Canali. Se ninguém tem mais dúvida, eu fico por Tem aqui. alguma pergunta aí, pessoal? Aproveita. Bem, Pessoal sugiro da que vocês SAP. pratiquem um pouco, né?
Acho que o Alberto vai disponibilizar esses números aí, né? Senão você inventa uma tabela de valores, não tem problema. Entendeu? Imagina lá o seu foguete sendo lançado, né? Você lançou primeiro lançamento, foi a 20 metros, depois foi a 21, depois foi a 19, depois foi a 20. Monta a sua tabelinha e escreve ali no Excel. E vai fazer o primeiro gráfico, né? De dispersão, né? De onde foi a distância obtida em cada um dos lançamentos. Foi o primeiro gráfico que ele fez. Começa aqui o mais simples possível, né? Tá? E aí aguarda uma aula que a gente vai ensinar você a fazer contas no Excel, para facilitar a tua vida. Você viu que na planilha anterior você tinha uma tabela gigantesca lá, né? Para relacionar o x e o y, para fazer as parábolas, né? Entendeu? Então lá de baixo vai ter fórmulas. E aí a gente vai explicar como escrever fórmulas aqui debaixo dessas células. E aí ele faz a conta para você. Tem aí o amiguinho Arthur Martos levantando o braço aí. Pode falar. Boa noite, professores. Então, só para confirmar, que vocês passaram ali a tabela e o gráfico das informações dos 20 lançamentos, o instante da altura máxima do eixo Y em cada instante. Essas informações vão ser uma tabela, um gráfico que serão pedidos somente na próxima circular, né? Nessa é Uhum. só para seguir o modelinho que vocês deram na circular. Isso aqui a gente está antevendo a próxima circular, certo? Isso aí, nada disso que a gente está ensinando aqui, você vai fazer agora, nessa tarefa que vocês já estão terminando, se já não tiver terminado. Esse aqui fica para o próximo. Então, como eu já deixei o arquivo lá, quem quiser já ir treinando, melhor ainda. Porque aí, quando você for fazer o gráfico, já tá mamão com açúcar, tá facinho, entendeu? E aí você vai fazer também com os teus dados dos teus lançamentos que você for fazer. Então já viu, né? 20 lançamentos, é no mínimo 20 lançamentos que você vai fazer. Tem um monte de tabela para preencher. Não se preocupe que oportunidade não vai faltar para trabalhar com esses caras aí. Certo, muito obrigado. Nada. Isso mesmo. Então, para essa circular, não pedimos nenhum gráfico. Você leu lá, você viu que não é pedido nenhum gráfico. Está falando o seguinte: faça a sua tabela, pois ela será usada na circular seguinte para fazer gráficos, né? Para analisar os dados que você registrou. Entendeu? E aí sim, isso tudo vai ser usado. Além do que, vai ter uma outra aula, então, logo no começo da próxima circular, explicando também como fazer contas, né, usando a planilha Excel, tá? Por enquanto é isso. Tem mais alguém? Mãozinha levantada aí, César Augusto? O pessoal está perguntando também aqui o que significa cada eixo. Estou botando aqui, ó, teus alcance, a tua altura, né? Porque o X é o teu deslocamento dele, né? Onde ele caiu, né? A tua posição. E aí embaixo é o tempo, né? Então, posição de cada um, ele vai subindo, claro, né? Porque à medida que vai aumentando o tempo, vai aumentando a posição dele, né? Sim, aumentando a posição, mas isso é distância horizontal. E aí o Isso, amiguinho vê uma reta inclinada e está achando que o foguete está tá subindo. subindo, né? Tem que saber ler o gráfico, por isso que eu estou falando, pessoal. É saber ler gráficos, entendeu? Então, a laranja não é a equação da parábola da posição. Isso daí foi feito anteriormente. A gente colocou 20 gráficos lá, que era y em função do x. Aqui é x e y, x à esquerda, y à direita, ambos em função do tempo. Tá? Então, é y igual y0, que a gente sempre põe em zero, né? d0yt menos meio de gt quadrado. Então, é a equação de uma parábola. Mas é a parábola do y em função do tempo, que é uma parábola também, né? Assim como o y em função do x também é uma parábola, né? Em função, Ok, ó, eu botei aqui do tempo. Ou você pode escrever gráfico de deslocamento horizontal e vertical em função do tempo, ou pode escrever simplesmente como equação horária em sim. função do tempo, né? Também dá do mesmo jeito. Eu botando aqui só para ficar diferente do que o Vitor já tinha feito lá. Mas dá para colocar assim também. Mas saiba que é disso que se trata, né? Então aqui o eixo X é o eixo dos tempos. Fala, Sim. César. Então, fala, César Augusto. É duas dúvidas que eu tenho. A primeira é que será necessário, por exemplo, nível 3, nível 4, nível 5, até nível 6, utilizar-se de
de, de 20 lançamentos, por exemplo, 20 lançamentos nível 3 de foguete, quando for. E outra pergunta que as pessoas estão tendo aqui no chat é se nessa circular vai necessitar de capa, contrato capa e sumário. Tudo. Tudo Meu igualzinho ao amigo, padrão. então, o relatório é o padrão daqui até o É. fim da sua vida. Quando você morrer, você vai estar fazendo o relatório do mesmo jeito. Até daqui até o final do ano. É claro que vai precisar de capa. Onde é que você já viu? Você vai entregar um relatório, agora não precisa mais de capa. Hã? Não tem sentido a É, é, pergunta, né? é padrão, viu? Padrão, se acostuma. Agora, Vai ter é, capa, tudo. Vai só complicando, só aumentando a sim. complexidade aí. Agora, se vai ser 10, se serão 10 lançamentos nos outros tipos de foguetes, você aguarda a circular. Tá? A gente sabe o trabalho que dá lançar um foguete de canudinho de refrigerante e o trabalho que dá para lançar um foguete de garrafa PET. Entendeu? A gente sabe o trabalho que dá. E o tempo que você gasta para fazer um e outro. Não é? Então, não se preocupe, não vamos matar você de lançar foguete, não. Você vai lançar muito, tá? Mas aguarda. Vai lançar 20 foguetes de canudinho de refrigerante, né? É tranquilo, certo? Ou 20 de papel também é tranquilo. Os outros sabemos que é mais trabalhoso. Então, não se preocupe com isso. A gente sabe dosar as coisas. Fala, Beatriz, Teófilo. Boa noite, você consegue me escutar? Sim. Muito bem. É porque não é sobre essa do gráfico, né? É sobre a tarefa 11. É porque eu fui mandar e lá na circular fala que tem que salvar arquivos com o nome Werner von Braun. Só que tá com V, aí eu queria, e o nome dele é com Y, com W. Aí eu queria saber se eu escrevo como tá na circular ou o nome dele. Não, o original. Faz Que com aí é o W. de quem É, digitou, né? eu que errei lá, entendeu? Tá bom, obrigada. Tá certo você. Faz com W, tá? Faz Eu com mando um W mesmo. aviso lá para todo mundo fazer com W depois, tá bom? Perfeito. Alguma dúvida aí, gente? Mais alguma dúvida? Eu acho que de tanto eu bati no mesmo, na mesma tecla, acho que ficou fácil, né, de memorizar. É basicamente isso, pessoal. Quem já teve a oportunidade de fazer isso no papel, né? O princípio é o mesmo. Você vai fazer um eixo X e um eixo Y. E aí tem limite inferior e limite superior para o eixo vertical. E tem limite inferior e superior para o eixo horizontal. Aqui também. Com muito mais facilidade, né? Enquanto você tem que calcular uma escala, recalcular os valores para colocar lá, o software faz tudo isso para você, né? Só saber usar, tá? Fora Vocês vão que usar também, bastante. só um detalhe, canal. Fora também que os dados desses gráficos, eles são muito ricos. Você aprende muito analisando esses gráficos aí. A gente vai ter oportunidade, quando vocês forem apresentar os trabalhos de vocês, de a gente estudar, por exemplo, gráfico de dispersão. Quando você olha aqui as dispersões da tua tabela, aí você vê que no começo os lançamentos caiu muito longe, caiu muito perto, aí já vai refinando, então ele já vai ficando muito próximo. Significa que teu foguete foi bem aprimorado, então ele tem uma tendência aí bem. Quando se dispersa demais, eu disse, olha, meu foguete não tá bom não, tem que melhorar esse cara. Então, esses gráficos te ajudam muito a você ter noção de como está o desenvolvimento do teu trabalho. A gente vai ter oportunidade de discutir isso direitinho. Sim. Então, outros assuntos, para outros momentos. Isso. Ah, Então, deixa eu descompartilhar a tela aqui. é, tá. Talvez hoje, ou amanhã já estou colocando esse. Bem, hoje mesmo eu posso pegar o link dessa gravação, que eu vou dar stop aqui na gravação, e disponibilizo o link no Zoom. Mas assim que eu tiver um tempinho, eu tiro do Zoom, baixo no meu computador. Do meu computador, eu coloco no YouTube. youtube.com/obaoficial, obaoficial, né? E lá tem uma playlist, embaixo diz Iniciação Científica, junho de 2025. Então, todos os vídeos dessa iniciação científica 2025 estão no mesmo lugarzinho, tá? Tudo lá. Pra você ver e rever. E cansar de ver. Aí o amiguinho não assiste nem aqui, nem assiste depois o gravado. E aí fica enchendo o saco de todo mundo aqui no grupo do WhatsApp, perguntando coisa que foi respondida aqui na aula. E aí fica evidente que ele não assistiu a aula, não viu o vídeo, não é? E aí fica perguntando para o monitor.
e perguntando para vocês aqui. Então, fez pergunta idiota, você vai cair fora, amiguinho. Por isso, não deu para assistir? Assista o vídeo depois. Né? E não venha fazer pergunta que está respondida aqui já. Felipe Galhardo. Fala aí a pergunta. Eu queria saber como que faz para baixar o gráfico depois de fazer ele no Excel. Então, você clica com o botão direito, copiar, e aí vai lá no teu Excel e colar, entendeu? No Word. Certo. Lá no Word. Ou se você quiser fazer download, ele vai te dar várias opções, né? Se você quiser também baixar, salvar como, e aí você faz. Ou quiser dar um pit screen na tela, recorta, tem N maneiras de fazer. Não, é só clica no gráfico, depois copiar. Igual É, você mais copia fácil. uma imagem no Word e leva para outro lugar. Tá? Clica lá, fica marcadas as bolinhas do copiar. E aí você cola onde você quiser. Você vai colar no Word, no nosso caso. Entendeu? Show. Tá? Não tem que baixar. Supondo que você está com o Excel no seu computador. Se você usar planilhas aí que estão, que não estão no seu computador, o processo é o mesmo. Você faz tudo lá e copia. E cola no seu relatório. Tá bom? Deixa eu ver. Mais alguma pergunta? Não, nenhuma pergunta. Mensagem aqui. E aí tem amiguinho que bota um aviso aqui, eu vou beber água. Pessoal, a gente está imaginando que vocês sejam muito espertos. Se você vai ficar aqui 2 horas, por que você não deixa sua garrafinha de água aqui do lado? Aí eu vou beber água. E aí o Roberto explicou um negócio que quando ele volta, não sei de onde veio aquilo. Vamos usar, né, a cabecinha? Você vai ficar sentado aqui, traz a aguinha, deixa do lado. Vou ver se eu vou no banheiro. Pode ir no banheiro antes de começar a aula, pelo amor de Deus. Aí faz a chamada aqui e o sujeito tem 1 minuto para responder a chamada. Nessa hora ele estava no banheiro, professor, você fez a chamada. Você sabe que eu não tenho nada com isso, né? Registre agora a sua presença. Bota o enter aí, né? E, e é uma vez só, tá? Não precisa ficar repetindo 50 vezes, não. 21h42. 21h43, eu vou dar fim do registro de presença. Se alguém quiser fazer uma perguntinha a mais, vamos dar stop aqui na gravação. Quem não tem mais nenhuma perguntinha, pode ir dormir também.